por esta iniciativa do lançamento da Granta Portuguesa aqui na Cinemateca. Portanto, antes de mais nada, um grande obrigado à própria editora, na pessoa de Bárbara Vilhosa, a Tinta da China. Portanto, obrigado pela ideia de lançarem aqui o número, que me parece uma ideia feliz. Quero agradecer muito a presença de todas as pessoas que estão na mesa e que têm estado muito presentes nesta casa a vários títulos, portanto, começando pelo Pedro Mexia e o Manuel Fonseca, porque são pessoas desta casa, foram desta casa e serão sempre pessoas desta casa, portanto, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Mas também o Daniel Blaufux e o João Rosas, que o Daniel tem colaborado frequentemente com a Cinemateca, o João Rosas tem estado presente frequentemente na Cinemateca, com os seus filmes, e gostava ainda de estender o agradecimento, não o encontro aqui hoje, mas gostava de estender o agradecimento pelo menos ao João Miguel Fernandes Jorge, que também colaborou frequentemente com a Cinemateca em 3 iniciativas muito importantes, pelo menos, não só, mas pelo menos, que deixaram rastro com livros publicados aqui na Cinemateca. Obrigado a todos. Eu tomei conhecimento com o número ontem, não li todos os artigos, mas todos os textos, li alguns, pareceu-me que este número de cinema é absolutamente belíssimo e com uma sucessão de textos absolutamente inesquecíveis toca-me, só para dizer um pequeno exemplo, toca-me muito que alguns dos textos, em particular o texto do Manuel Fonseca, fala da questão da sala de cinema, que está presente noutros textos, nomeadamente do Colson Whitehead, que é a sala de cinema, provavelmente, a questão mais decisiva de que hoje devemos falar quando queremos saber de que se fala quando se fala de cinema. Penso que é uma questão absolutamente central e que tem cruzado aqui esta casa. Há muitas outras coisas que passam por este número da revista que têm cruzado a nossa atividade. Lembro-me só mais um exemplo curto, mas que me comoveu ver aqui referido, a referência ao cinema da Boca do Lixo, cinema brasileiro da Boca do Lixo, que teve aqui um grande ciclo longo e importantíssimo em 2012, de uma forma ou de outra há de facto muita coisa que se vai cruzando com a nossa atividade, com a nossa memória, com a memória da nossa atividade recente. Por tudo isso, é muito bom para a Cinemateca poder-vos ter aqui hoje, ouvir-vos falar deste número e conversar com todos sobre este número. Obrigado a todos. Boa tarde. Em nome da Tinta da China, eu queria agradecer à Cinemateca, em primeiro lugar, por nos receber. Realmente era o lugar natural para fazermos uma sessão de lançamento deste número. A revista Granta é uma revista literária que foi fundada por uns estudantes em Inglaterra em 1889, portanto tem uma tradição antiga, mas depois foi recuperada nos anos 70 e lançou vários autores que hoje são famosíssimos, como Martin Amis, o Rushdie, foram autores que publicaram pela primeira vez na revista Granta. A nossa ideia, enquanto editora, é também um bocadinho esta, de ter uma revista, e quando o fizemos em Portugal, em 2013, fizemos a Granta Portugal, e que metade dos textos, no nosso compromisso com a Granta Mãe, metade dos textos são escolhidos do arquivo da Granta, ou seja, são textos que são inéditos em Portugal, mas que já foram publicados pelas revistas Granta. Hoje já há em 10 países a revista Granta, e isso torna interessante porque, para além dos que são encomendados aqui em Portugal e neste momento também no Brasil, nós podemos ir buscar o arquivo deles, e o arquivo deles é muito rico.
Hoje, a Granta mudou em 2018, passou a chamar-se Granta em língua portuguesa, passou a estar publicada em simultâneo em Portugal e no Brasil. Portanto, eu vim ontem do Rio de Janeiro e esta revista está exatamente igual nas livrarias do Rio. E a ideia foi um bocadinho esta, sem qualquer alteração gráfica, ortográfica ou semântica, os autores brasileiros e os autores portugueses serem lidos nos dois países. Para isso, Pedro Mexia é o nosso diretor em Portugal, é ele que escolhe os autores, eu não tenho nada a ver com isso, é bom para mim. O Gustavo Pacheco, que foi um dos primeiros, que a primeira vez que publicou foi na revista Granta, no número 4 da revista Granta em Portugal, e hoje é um autor que já foi premiado e entretanto eu convidei-o para fazer a curadoria da parte brasileira. Portanto, é o Gustavo Pacheco que escolhe os autores brasileiros. E entretanto, com esta expansão da revista, também passámos a ter 2 portfólios fotográficos que são da responsabilidade do Daniel Blaufux, um autor também da casa, um antigo autor da casa, que também tem total liberdade, mas que à partida há aqui algumas condições, não é? A condição, uma delas é ter um autor brasileiro, ter um autor português, e nos textos também, haver uma equidade entre brasileiros e portugueses. Eu queria só, entretanto, dizer que esta revista, hoje temos aqui esta sessão, mas também vai ser lançada em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, com o Gustavo Pacheco, a Verónica Stiger e o Marçal Aquino, que são autores. O Marçal Aquino não escrevia prosa há 40 anos, portanto, ou não escrevia ficção há 40 anos, foi um feito também estar aqui. E, portanto, a 14 de fevereiro vai haver também uma sessão no Brasil, e eu acho muito engraçado este diálogo, que aliás a Tinta da China trabalha há muito tempo, de levar autores portugueses para o Brasil e trazer autores brasileiros para Portugal. Queria agradecer à Madalena Alfaia, que tem editado sempre a revista connosco e que é quem faz a coordenação aqui com estes senhores. Queria agradecer muito a presença do Manuel Fonseca, do João Rosas, do Daniel. Aliás, tenho que fazer aqui um pouco de publicidade, eu sei que é isto, mas acabei de lançar 2 livros destes 2 senhores, que são autores antigos da Tinta da China. O Não Pai será lançado amanhã na Livraria da Travessa, do Daniel Blaufux. É o primeiro livro de texto do Daniel, posso ser assim? Literário. E o Imagens Imaginadas, do Pedro Mexia, que é uma seleção de textos sobre artes plásticas, que ele foi escrevendo ao longo de vários anos, mas que agora fizeram aqui um corpo que me parece, de facto, são 3 propostas para este Natal, portanto, para além da Granta, os 2 autores. Entretanto, eu vou passar a palavra ao Pedro, que, como já disse, é o diretor aqui da parte portuguesa. Obrigado, boa tarde a todos. É ótimo que podemos estar a fazer aqui o lançamento na Cinemateca, por razões óbvias, e no meu caso há mais do que um título. E acho que ninguém que tenha uma relação séria com o cinema em Portugal pode fazer sem que a Cinemateca esteja nesse roteiro, e portanto foi a nossa primeira ideia. Muito obrigado por nos receberem. Eu vou só acrescentar 2 ou 3 coisas ao que a Bárbara disse, genéricas, e depois também 2 ou 3 coisas muito breves. Está bem? 2 ou 3 coisas genéricas sobre este número. As 2 ou 3 coisas genéricas sobre a Granta em geral, e sobre a necessidade e a possibilidade de uma revista deste género, são as seguintes. Uma tem a ver com a noção de que este tipo de revista cumpre as funções que sempre cumpriram as revistas literárias,
mas que hoje cumpre, além do mais, uma função, não sei se é supletiva, não sei qual é a palavra, que é publicar os textos que a imprensa generalista não publica, nomeadamente os textos que sejam ou com registros que a imprensa generalista gosta pouco, já não digo a ficção, enfim, que é um domínio mais proibitivo e mais típico das revistas literárias, mas, por exemplo, o ensaio pessoal, que eu acho que pessoalmente me parece que é dos aspectos mais fortes no historial da Granta, em geral, são os ensaios pessoais, mas também aquilo que se chama o longo formato, os textos que podem ter 30 páginas, 40 páginas, que evidentemente é quase impossível publicá-los numa revista, a não ser na New Yorker, etc., enfim, que já tem uma componente um pouco híbrida, mas em Portugal é certamente impossível. E a segunda nota tem a ver com a relação Portugal-Brasil, que enfim, é muito dada a equívocos e muito dada a desencontros, mas que no caso da literatura, eu tenho testemunhado isso, quer pessoalmente, quer através da Tinta, dos projetos da Tinta, dos editores que a Tinta tem publicado, portugueses no Brasil, mas sobretudo brasileiros em Portugal, é que há muito interesse dos brasileiros pela cultura portuguesa, que não é recíproco, infelizmente. É um amor não correspondido. Acho que já passou aquela fase de alguns mal-entendidos e de alguns traumas pós-coloniais. Já não há nenhuma hostilidade notória, pelo menos, a Portugal no Brasil, como houve em certos momentos históricos, por razões, aliás, umas compreensíveis e outras também compreensíveis. Mas há um grande interesse, há uma grande curiosidade, que acho que é sempre um aspecto a sublinhar. Há uma grande curiosidade dos escritores brasileiros, particularmente dos poetas, que eu acompanho melhor pela poesia portuguesa. Os poetas brasileiros têm um conhecimento muito superior da poesia portuguesa do que a inversa, e portanto esta revista também, quer na sua faceta Granta Portugal, quer na sua faceta Granta em língua portuguesa, tem cumprido essa função e esse mediador entre os dois lados, e esse trabalho que foi iniciado pelo Carlos Vaz Marques tem sido muito importante na revista, e que nos últimos 2 números também estive ligado a isso. A ideia deste tema, enfim, cinema não é um tema particularmente difícil de lá chegar, mas há uma razão adicional pela qual o tema a mim pessoalmente me interessa, para além de me interessar por cinema, também é evidente, mas acho que na minha experiência, e essa experiência não é uma experiência invulgar, penso eu, a minha experiência de ver cinema, quando comecei a interessar por cinema, foi de quando acabava o filme, queria ler qualquer coisa sobre. Na Cinemateca até era fácil, tínhamos as folhas de sala, que se lia antes ou depois, ou antes e depois, mas a ideia de haver livros sobre cinema, crítica de cinema, revistas de cinema, foi sempre, nunca, a partir do momento em que o meu gosto cinematográfico se tornou um bocadinho mais, não vou dizer sofisticado, mas enfim, mais abrangente, eu nunca consegui separar a ideia de ver um filme de querer ler sobre ele, e em alguns casos de escrever sobre ele. E portanto este número sobre o cinema também tem essa dimensão, e nós, as escolhas do Gustavo e minhas são independentes, quer dizer, depois vamos coordenando no filme, não há provavelmente um plano a dizer vamos fazer sobre isto e isto, até porque as sensibilidades são muito diferentes. Esse texto que, aliás, o Zé Manuel se referiu sobre a questão do cinema brasileiro, era um texto que me tinha passado praticamente ao lado até ele me explicar de que é que tratava, e provavelmente o mesmo é verdade. No caso dos textos que eu pedi aos 4 autores portugueses, 2 aqui presentes, o João Rosas e o Manuel Fonseca, e também a Clara Roland, que também está ali, e ao João Miguel Fernando Jorge, e articulando-os com os autores estrangeiros escolhidos do Arquivo da Granta, foi, não programaticamente, mas acabou por se revelar que havia de facto um programa subentendido, organizar os textos à volta de 3 ou 4 eixos, e esses eixos são o mais evidente de todos, que é a escrita sobre os filmes, que nesta revista tem várias dimensões. Tem a dimensão, evidentemente, daquilo que é
não há aqui nenhum texto que seja provavelmente crítica cinematográfica, mas há alguns textos que têm uma visão sobre um cineasta, um ator, um género. É o caso de 3 dos textos do arquivo, o texto do John Cassavetes, por exemplo, que tem uma visão, é um ensaio pessoal de alguém que tem uma relação, do Jonathan Lethem, que tem uma relação forte com o Cassavetes. Acho que não se pode ter uma relação fraca do Cassavetes, mas enfim. No caso do texto sobre a Cláudia Cardinale, que é um texto meio politicamente incorreto, mas tem a ver também com a questão da sexualidade, que é evidentemente central no nosso imaginário do cinema, e o caso do texto sobre o Cary Grant, que é um texto particularmente interessante, logo no seu ponto de vista, no seu ponto de partida, que está logo na primeira linha, que é: os filmes do Cary Grant são sobre os fatos do Cary Grant. E o texto segue por aí contando a história dos fatos do Cary Grant. Cary Grant sempre bem vestido, impecável, como todos o conhecemos dos filmes do Hitchcock e não só. Mas também havia um interesse em que este número falasse, por exemplo, dos clichês do cinema. Clichês aqui num sentido bastante neutro, não tem que ser negativo. Os lugares comuns, no sentido de serem lugares muito comuns. O texto do Colson Whitehead é sobre isso, é uma espécie de compêndio de clichês, é um texto curtinho, sobre os clichês do comportamento em sala, os clichês do que se passa nas histórias. É um concentrado de clichês, mas que ao mesmo tempo nos transmite todas essas expectativas que nós levamos quando vemos um filme. Há outro aspecto que é bastante forte nos textos e não foi totalmente premeditado, mas depois percebemos quando estávamos a fazer a ordenação dos textos, que é a questão do argumento. Há vários textos de argumentistas sobre argumentos e há também um argumento de cinema. Eu fiz questão que um dos textos fosse um argumento de cinema, porque me parece que era bizarro que uma revista que seja sobre a relação entre a escrita e o cinema não tivesse um exemplo de escrita para cinema, e é o guião do João Rosas, da Maria do Mar, que eu tive a oportunidade e a felicidade de estar num júri que premiou esse filme, e é um dos filmes que logo me cativou por muitas razões, mas certamente pelo argumento. Depois lembro na altura que eu perguntei: este João Rosas é o que escrevia livros? É o mesmo, nota-se. E nota-se que é o mesmo que escrevia livros, e portanto publicámos o argumento como verão, aliás, com um grafismo diferente do resto da revista. Mas também há vários textos sobre ainda ligado à questão das figuras, por exemplo, o texto da Clara Roland sobre um filme do Satyajit Ray, sobre a maneira como dentro desse filme há dentro desse filme, portanto, dentro dessa obra cinematográfica, há um dispositivo cinematográfico, há uma série de jogos de olhares, etc., que são um dispositivo cinematográfico dentro de um filme. Também queríamos ter uma perspectiva que não é uma perspectiva necessariamente académica, mas que também tem que também abre para essa dimensão. E a última, enfim, o texto de João Miguel Fernando Jorge é um texto com uma visão bastante mais livre do tema genérico, não é? Alude um bocadinho ao Griffith e tem uma outra alusão que algumas pessoas perceberão melhor, mas também foi muito importante tê-lo até pela sua relação com o cinema. Mas a última nota tem a ver com ser muito importante, sempre logo que começamos a pensar no tema, que houvesse uma relação forte com a memória. Penso que todos nós, e sei que estamos de cinema, temos uma relação em que a memória real e a memória do cinema se confundem, às vezes de uma forma um bocadinho perigosa para a nossa sociabilidade em geral, e então o facto de alguns textos sobre cinema, não só os do João Bernardo da Costa, mas muito enfaticamente os do João Bernardo da Costa, terem algum pudor ou alguma dificuldade, felizmente, em distinguir o que é a vida e o que é o cinema. O texto do Manuel Fonseca foi um texto, destes todos, foi aquele que mais correspondeu à ideia de uma encomenda,
O Manel gostava que escrevesse sobre isto. E o sobre isto, aliás, desdobrava-se. Não era só as memórias, mas era sobre a sala. Penso que no primeiro mail que trocámos foi da sala de cinema, a experiência em sala, que já foi referida, mas também uma experiência extraterritorial e transatlântica, no sentido africano. Portanto, de alguém que tem uma experiência da descoberta no cinema, talvez o mesmo cinema que nós vemos aqui, pelo menos parcialmente, mas com outro contexto, com outra paisagem, com outro imaginário. E por isso acho que não sei quantos textos são 15 talvez, não sei, temos muitas abordagens diferentes e isso interessava-nos bastante. Isto não é uma revista de cinema, portanto não estava em causa publicar textos de uma revista de cinema, embora alguns deles lá pudessem estar. É uma revista literária, mas em que todas estas questões, a memória, os clichês, as salas, as nossas obsessões, as nossas antipatias, tudo aqui está. E fico muito contente, quero agradecer aos 3 autores presentes que aqui estão, e também é ótimo poder trabalhar com o Gustavo, que tem evidentemente conhecimento complementar ao meu, e no caso da literatura brasileira, infinitamente superior ao meu, e que dá um grau de diversidade muito grande à revista. Vou passar então a palavra ao Daniel. Bom. Obrigado. Bom, eu não sei bem de que é que vou falar, porque na verdade eu não vou falar dos ensaios fotográficos, por isso deveríamos estar cá os autores, mas também não vou falar do trabalho que tenho com os autores das fotografias normalmente, porque é de facto um trabalho de edição a meias, em conjunto, que eu tenho feito com eles, e acho que é esse o interesse. O interesse não é escolher os fotógrafos, o interesse é trabalhar com eles e fazer que o trabalho deles consiga ainda ser melhor do que já é antes. Mas talvez fale antes disso de que, não sei se alguém reparou já na Granta, que de certa forma os temas literários, não é? A Granta está-se a especializar em temas que não são fotografáveis. Isto é, se eu pensar nos últimos temas, foi deuses, como é que se fotografa Deus, depois foi o futuro, como é que se fotografa o futuro, é perfeitamente impossível fotografar o futuro, e chegamos ao cinema, que eu acho que é impossível fotografar o cinema. Isto é, para a fotografia, fotografar o cinema, ela torna-se cinema, não é? Porque uma coisa é fotografar a sala de cinema e outra coisa é fotografar a experiência de cinema, e isso não é, quanto a mim, e poderíamos aqui falar de autores no estrangeiro, mas é praticamente impossível e irrealizável. E isso eu acho que é interessante, não é? O que alimenta, de certa forma, a literatura, não é? O romance, são temas que a fotografia, de uma forma não documental, não é? Não consegue facilmente, pelo menos, abordar. E isso parece-me interessante. Embora haja, obviamente, todas as relações de que sempre se fala entre a fotografia e o cinema, que eu acho que a maior parte dessas relações são sempre um pouco clichê e um pouco mal trabalhadas, porque o cinema e a fotografia são linguagens completamente diferentes. E embora possamos dizer que o cinema é uma sucessão de imagens fotográficas, e a fotografia não é a paragem do cinema. Isto é, ao tirarmos um frame de um filme, não temos necessariamente uma fotografia, temos uma imagem. E são coisas diferentes. Há quem diga que a máquina fotográfica é uma espingarda e que uma máquina de filmar, com uma câmara de filmar, é uma metralhadora. Eu acho que essa analogia até tem alguma coisa a ver. Por outro lado, o cinema é vida e a fotografia é morte. Isto é, a Ana Karina continua linda quando vimos aqui à Cinemateca ver o Vivo de Savi, mas cada vez que vemos uma fotografia de alguém, ou mesmo nossa, nós apercebemos do nosso envelhecimento, ou do envelhecimento dessa pessoa, e de que somos mortais, não é? É a fotografia que nos ensina que nós somos mortais, não é o cinema. De facto, o cinema cria uma distância, o cinema filma a vida. Quando eu vou ver a Mónica e o Desejo, eu continuo apaixonado pela Mónica, e ela hoje em dia deve ter 80 anos, vocês saberão melhor, mas para mim ela continua a ter aquela idade que tinha quando fez o filme. E isso com uma fotografia não acontece. Nós temos uma noção clara de que o tempo passa na fotografia. E essas diferenças são
são fundamentais entre estes dois meios e, portanto, eu não acho que sejam, partindo de uma base tecnológica muito idêntica, não, na verdade estão muito distantes. A fotografia, e voltando à Granta, a fotografia está muito mais próxima da escrita, embora, obviamente, todo o filme de ficção começa na escrita, começa no argumento, não é? E está muito ligada à escrita, ao cinema, mas mesmo assim a fotografia é ela própria a escrita, e ela própria já traz isso na palavra, não é? A fotografia é a escrita de luz, e o cinema é também isso, mas não é só isso. E é essa ligação que passa a ser interessante com a Granta, não é? Os dois autores fotográficos, deste número e dos outros, têm que resolver essa escrita fotográfica, essa escrita de luz, mas ao mesmo tempo de uma forma completamente diferente que os autores que escrevem. Porque os autores que escrevem podem imaginar Deus, podem imaginar as suas leituras de cinema e eu não chamaria fotógrafos, chamaria os artistas que trabalham com fotografia, têm muita dificuldade, porque mais uma vez a fotografia parte do real, embora haja obviamente exceções, há fotografia abstrata, há fotografia de estúdio em que podemos construir, mas é uma, na sua grande maioria, é de facto uma arte ligada à realidade. Fotografa-se o mundo, enquadra-se o mundo, resolve-se o caos do mundo, não é? A fotografia tem um grande problema em fotografar o caos. A fotografia é organizar o mundo. E portanto, imaginar o cinema, imaginar Deus de uma forma visual, imaginar o futuro de uma forma visual, é um problema, como eu dizia no princípio, bastante complicado e bastante complexo. E pronto, e acho que é isso. E era só para chamar a atenção para isso. Bem, boa tarde. Queria agradecer não só por estarem presentes, mas também o convite que me foi feito para publicar o guião do Maria do Mar. O Maria do Mar, não sei se está aqui alguém que tenha visto a curta-metragem, para além do Pedro, mas é um filme que filmei em 2014, que saiu em 2015, uma curta-metragem de cerca de 35 minutos. Só uma pequena nota que, pronto, o guião que está publicado inclui uma cena que foi filmada, mas que depois na montagem foi excluída, é a primeira cena do filme. E pronto, era só isso. Fico contente, ou seja, este agradecimento não é só pronto, da boca para fora, é de facto, fico muito contente de ver o guião publicado. Nunca tinha imaginado que isso viesse a acontecer. Mas é verdade que quando escrevo para filmar, o primeiro contacto é com a palavra e não com a imagem. Portanto, isto para dizer que escrevo como se fosse literatura, apesar da forma não ser obviamente literária, e ser uma escrita de certa maneira funcional para depois vir a ser dita por atores, mas fico contente de ver esta palavra impressa no papel e não apenas impressa, no meu caso infelizmente não na película, porque não filmei em película, mas em digital. E fico contente porque, por exemplo, tenho essa relação agora como leitor, quando leio a obra escrita do João César Monteiro, que tem vindo a ser publicada pela Letra Livre, e que não só é um dos autores que mais me marcou no cinema português, mas também porque, para além da importância da palavra nos filmes, depois, ao ler os guiões dele, vejo de facto o trabalho que havia sobre a palavra e nesse sentido, acho que ganha outra dimensão. No meu caso, fico também contente por ver o guião publicado, porque, na verdade, eu cheguei ao cinema pela literatura. Cheguei a ambos por acaso, comecei um pouco a escrever para não me aborrecer. Comecei a escrever adolescente ainda, uma idade em que nos aborrecemos bastante, e eu comecei a escrever, e depois a partir daí cheguei ao cinema, ou seja, cheguei um pouco ao cinema também pelo desejo de continuar a contar histórias, e para mim continua a ser sempre esse o meu trabalho.
eu tento fazer, e portanto nem sequer faz muito sentido separar os dois campos. Ou seja, como é que é de explicar isto? Escrever e filmar, para mim, são duas maneiras de me relacionar com o mundo, sendo que escrever parte de uma relação com o mundo, uma relação de solidão, e talvez por isso depois tenha tentado ir para o cinema, porque o cinema parte de uma ideia precisamente de relação, não relação só com o mundo, mas de relação com pessoas, ou seja, não é um trabalho meramente individual, é um trabalho que implica um trabalho de equipa, e em que a nossa escrita ganha um novo corpo, não só no corpo dos atores, obviamente, mas também no corpo físico e material do próprio filme, a imagem, o som, e isso nasce de um trabalho de equipa, que era uma coisa que, de certa maneira, sentia falta quando escrevi e quando escrevo prosa. Escrever para filmar tem esse lado de imaginar como é que os atores vão dizer o texto. No meu caso, no caso do Maria do Mar em particular, pronto, não sei se viram o filme, uma das coisas que tem sido dito sobre o guião, e que penso que o Pedro também falou nisso, é o tom coloquial dos diálogos. Isso nasce de um trabalho que a mim me interessa bastante, que é o trabalho de confronto entre, lá está, a palavra escrita, a qual eu dou muita importância e que, por vezes, sou bastante rigoroso com os atores para que digam exatamente como está escrito, mas, ao mesmo tempo, essa palavra, e as frases em particular, não é uma palavra isolada, mas as frases, ganham vida no ator e, portanto, têm que ser adaptadas à maneira do ator dizer esse texto. Sendo que, no meu caso, como eu chego a essa solução daquilo me soar bem, é precisamente não trabalhar normalmente com atores. Portanto, eu quando escrevo não tenho ninguém na cabeça, mas depois quando começo o processo de preparar o filme, vejo muito claramente o tipo de pessoa fisicamente, o estilo e a maneira de falar, e portanto depois torna-se mais fácil adaptar aquilo que eu escrevi à maneira dessa pessoa falar, e nesse sentido sou rigoroso, mas deixo sempre que o ator depois consiga adaptar-se e sentir-se bem a dizer aquilo. Portanto, há sempre esta tensão entre aquilo que eu espero que ele diga e a maneira como ele diga e a maneira como ele se sente bem a dizer. E é desse trabalho, portanto, dessa colaboração, mais uma vez, essa relação com uma pessoa concreta e não apenas com uma ideia na minha cabeça, que esta palavra ganha forma e que depois chega ao ecrã. Vim depois a perceber que o meu gosto cinematográfico, de facto, recaía sobretudo com autores e realizadores que estavam também muito ligados à literatura, em que a literatura também tinha um papel fundamental nos filmes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Bresson, em que, por exemplo, o Pároco de Aldeia, não é? Que tem há sempre estes planos é uma adaptação literária, em que há planos dele a escrever, há a questão da voz off, a questão da relação entre a palavra dita e a imagem. Estou-me a lembrar, por exemplo, também do Romero, não é? Que publicou em prosa, por exemplo, os seus contos morais, e isto não foi premeditado, mas de facto talvez seja um sinal de que para mim nunca fez muito sentido separar os dois, e daí também, nomeadamente, o César Monteiro e o Oliveira serem autores para mim muito importantes por haver esse trabalho, obviamente cinematográfico, mas em que a palavra tem um grande peso, e sem serem filmes literários, são filmes em que a literatura e a escrita está muito presente.
no caso do Maria do Mar, cheguei ao ponto de a cada personagem imaginar, ou seja, só para explicar, o filme passa-se durante um fim de semana, de verão, e portanto cheguei ao ponto de atribuir a cada personagem um livro que eles estariam a ler durante esse fim de semana, e que só apenas um deles chegou ao filme, é a própria Maria do Mar, que está a ler um livro do Leclerc, que é o Índio Branco, mas todos eles tinham na minha cabeça, e no meu trabalho com os atores havia esse lado de cada um deles ter uma relação com um livro, e esse livro também ser uma forma deles mediarem a sua relação com os outros, e pronto, e estabelecerem aquela teia de relações entre aquelas personagens. Outro dos meus filmes, pouco conhecido, é um exercício de escola, mas parte também de um texto do Fernando Pessoa, e eu, de facto, parto sempre, muitas vezes, de um texto para chegar à imagem. Um texto, muitas vezes, de outros, e mais até do que, às vezes, filmes de outros, é através de livros ou de textos de outros que chego às minhas próprias ideias. E sinto-me um pouco, pronto, agora vou falar no Alexander Kluge, que é um livro que eu acabei de ler, A Crónica dos Sentimentos, em que é um autor alemão que também trabalha entre a literatura e o cinema, e infelizmente não posso comparar com ele, mas ele próprio diz isso, que ele sente-se escritor, embora tenha dezenas de filmes realizados e tenha sempre continuado a escrever e a filmar. Eu infelizmente escrevo mais do que filmo, é um pouco uma condição às vezes do cineasta em Portugal, ou pelo menos no meu caso, em que tenho vários projetos escritos e infelizmente não filmo tanto quanto escrevo, e pode ser que algum dia, pronto, estes projetos venham a tornar literatura e que continuem a publicá-los em revistas se eu não os vier a filmar. Gostava muito, por exemplo, de conseguir ainda filmar uma adaptação do José Rodrigues Miguel, que é um autor que eu gosto muito e que foi um dos autores também que, não sei se só me lembro de uma adaptação ao cinema, não sei se haverá mais, mas foi um autor que sempre que eu li me deu vontade de filmar. E depois já penso que é tudo. Obrigado. Boa tarde e obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer o convite que me foi feito. Foi com alguma surpresa que recebi o convite do Pedro Mexia, mas devo confessar que foi das surpresas que mais me agradou nos últimos tempos. Portanto, muito obrigado pelo convite e obrigado também à Rita da China pela publicação. Eu escrevi sobre a sala de cinema, sobre a minha experiência pessoal da sala de cinema, e o meu texto é uma coisa pré-histórica e, portanto, não vale a pena estarmos a falar sobre isso aqui. E de resto, fui enganado quando vim para cá, porque a Sara disse-me que o tema ia ser estritamente a literatura e as relações entre a literatura e o cinema. E, portanto, vou falar um bocadinho sobre as relações da literatura e o cinema. São relações muito improváveis e muito confusas. Por exemplo, eu escrevi ou recuperei um velho texto que tinha escrito sobre a Ana Karina e pus num blog e no Facebook. E no Facebook apareceu logo um comentário muito simpático e tudo isso, mas dizendo depois, mas atenção que é Ana Karenina. Portanto, as relações entre o cinema e a literatura são de facto surpreendentes, são marcantes. Como já aqui foi dito e é verdade, o cinema começa de uma forma, é muito estranho, o cinema é imagem, e todavia, se nós fizéssemos uma espécie do Gênesis da história do cinema, o Gênesis para a história de uma Bíblia, e o Gênesis, como sabem, no princípio é a palavra, porque na verdade o cinema começa pela palavra. A primeira coisa que se faz em cinema é escrever, como aliás o João acabou de referir bem, é preciso escrever. Mas escreve-se, e a escrita, curiosamente, o script é uma coisa extremamente instável, flutua, é uma coisa que só existe enquanto não se concretiza, porque a partir do momento que seja filmado,
o que é que fazemos ao script? Deita-se para o lixo, praticamente, porque ele deixa de existir a partir do momento em que se filma. Ou seja, filma-se, e o Truffaut dizia isso, filma-se contra o script. Era uma das frases que ele dizia. Curiosamente, o Godard depois completou essa frase, introduzindo o fator da montagem. Na verdade, também se monta contra as filmagens, não é? Depois a seguir. Daí que a primeira cena que está no teu script não esteja no filme, porque ou nas filmagens ou na montagem ela acabou por desaparecer. É essa a história da relação entre a escrita e o cinema, é essa. E mais, nós sabemos que os filmes são escritos, mas por quem? Nunca temos a certeza. Por exemplo, quem é que escreveu o Casablanca? Em princípio, julgou até que ganhou o Oscar do melhor argumento, há pelo menos 3 pessoas que subiram ao palco e estavam em conflito. O filme foi primeiro encomendado a 2 irmãos, que eram o Julius e o Philippe Epstein. Eles começaram a trabalhar, fizeram uma primeira estrutura para o filme e, de repente, o Frank Capra, porque pelo esforço de guerra americano, decidiu-se fazer um documentário que é o Why We Fight, e eles foram convidados para vir escrever, e o sentimento patriótico, como devem compreender, no momento daqueles, impôs-se, e foram escrever e deixaram cair o Casablanca. Chamaram uma pessoa que tinha trabalhado com o Orson Welles, o Howard Koch. Ele veio e escreveu. Mas um mês depois eles estavam livres dos manos, e os manos voltaram e deitaram fora tudo o que o Koch escreveu, disseram eles. O Koch disse, não, tudo o que lá está fui eu que fiz, nada foi. Portanto, os 3 que receberam que receberam o Oscar acabaram por estar em discussão sobre quem era o autor de quê. Pior ainda, os diálogos não são de nenhum deles, são de um Casey Robinson que não quis assinar. E por não querer assinar não recebeu o Oscar. Mas, na verdade, devemos aos diálogos dele, toda a mitificação que ainda hoje temos do Casablanca, em todo o mundo, deve-se muito a esse trabalho que o Casey Robinson acabou por fazer. E se levarmos ainda as coisas mais a fundo, verificamos que, na verdade, uma das frases mais célebres do Casablanca, a frase final, que é o I think this is the beginning of a beautiful friendship, não é de nenhum deles, e é de um tipo que nem sabia escrever, que era o produtor, que em geral acontece, o produtor não sabe escrever sequer. Era o L.B. Wallace que inventou a frase, e a frase foi gravada já, dobrada, a posteriori, já depois das filmagens terem sido feitas. Portanto, nem sequer tinha escrito coisa. E ainda há outra coisa, nós próprios, furiosos com esta gente toda, por não se entender, acabamos por ser nós a querer escrever também o filme. E todos nós dizemos uma frase do Casablanca, que é Play it again, Sam, muito convencidos estamos a dizer uma coisa mesmo, mas a frase não está no filme. Portanto, inventámos uma frase e acrescentámos à memória que temos do filme, uma frase que é nossa, que é pessoal, que cada um de nós pôs lá no filme. Isto mostra bem o tipo de relações que existem no cinema e que existem entre a escrita no cinema e o próprio filme. Ainda há um outro ponto, é que às vezes é proibido dizer quem é que escreveu. Por exemplo, o Ninotchka é um filme que nasceu de uma sugestão, alguém deu uma sugestão e a sugestão era muito simples, em 3 linhas, era qualquer coisa do género, rapariga russa cansada de ideais bolcheviques, vai para a horrível, assustadora, capitalista e monopolista cidade de Paris. Apaixona-se e passa lá uns tempos gloriosos, ou como se diria se estivéssemos no Porto, nos tempos do caralho. E a verdade é que ela descobre que talvez o capitalismo não seja assim tão mau. Esta é a história do filme. Quem é que escreveu o filme? O filme foi escrito talvez por um dos maiores argumentistas da história do cinema, se não é mesmo o maior, que é o Billy Wilder, que era austríaco, feio como as casas, austríaco, e que ainda por cima falavam inglês completamente desastrado, uma coisa que não lembra a ninguém. Portanto, como é que ele conseguia escrever as maravilhosas réplicas do filme? Trabalhava com dois americanos, o Charles Brackett neste filme e o Walter Reich, mas como estavam a trabalhar com um grande cineasta, pediram ao cineasta, ao realizador, que trabalhasse muito de perto com eles. E a verdade é que um alemão, e não venham dizer que os alemães não têm sentido de humor, basta ver esse filme e ver de quem é, para perceberem que tem um enorme sentido de humor, Ernest Lubitsch,
colaborou fortemente na escrita do filme, de tal forma que os três, ao contrário do pessoal da Casa Blanca, disseram: não, nós queremos que o Ernest Lubitsch conste também dos argumentistas do filme, porque a colaboração dele foi, de facto, de peso e muito forte. E o Writers Guild of America recusou liminarmente que ele pudesse fazer parte. Portanto, foi proibido de assinar o filme, na verdade não escreveu nada, portanto, segundo o Writers Guild of America. Esta é outra componente da relação entre o cinema e a escrita. Há um outro ponto que já aqui foi abordado e que a mim me interessa muito e que eu acho muito curioso, que é esta ideia de fidelidade. Agora passando para a adaptação de livros ao cinema. Eu temo sempre, quando vejo os grandes livros adaptados ao cinema, e o Hitchcock, por exemplo, não adaptava grandes livros, com raras exceções, acho que tem no princípio da carreira americana, 1 ou 2 títulos mais fortes, mas em geral adaptava pequenas obras e não queria grandes filmes, exatamente para não correr o risco daquela coisa do tradutor traidor, não é? Portanto, acabar por trair o espírito do filme, fazer uma coisa que não tem nada a ver. E, portanto, e também para se sentir mais livre na sua criação. No entanto, há uma relação que o cinema estabelece com a literatura e, por vezes, os grandes textos são de facto adaptados. A minha pergunta é se é essa a forma mais fiel de chamar a literatura ao cinema. Por exemplo, sei lá, podemos falar de Guerra e Paz do King Vidor. Será a Guerra e Paz do King Vidor verdadeiramente fiel àquilo que é a obra do Tolstói? Nós sabemos que há batalhas que lá estão, lá pelo menos uma, que não está no livro, há várias batalhas que estão no livro e não estão no filme, por razões de compactação para o tempo que um filme dura. São Petersburgo desapareceu completamente também do filme do Vidor. Portanto, há uma traição num certo sentido que é feita quando se faz essa adaptação. Alguns cineastas tentaram criar um sistema de fidelidade. Um exemplo é o Oliveira com o Amor de Perdição. E a minha pergunta é se, de facto, o Oliveira conseguiu essa fidelidade. E quando se olha para o Amor de Perdição, se calhar o que está lá não é Camilo. O Camilo escreveu em 15 dias o livro. E escreveu na prisão, ainda por cima, numa situação em que vinha de uma história de adultério. Estava preso. Na altura ia-se preso. Agora portanto, já estamos todos mais à vontade. Mas, portanto, escreve em 15 dias com uma paixão delirante, com um lado folhetinesco. Nada disso está no Oliveira. Oliveira é outra coisa. Portanto, o texto, pôr o texto todo, mesmo que seja palavra a palavra num filme, não significa fidelidade, porque o filme é outra coisa. Eu, por exemplo, fui assistir ao Fortini Cani, do Straub, na altura uma namorada que tinha, que agora é minha mulher. E foi uma das razões quase porque estive a perder a namorada. Portanto, foi um momento difícil, quando tivemos a ver, a Antónia está ali, quando tivemos a ver o Fortini Cani, o decalque não é necessariamente uma forma de guardar o autor lá dentro. Qual é a forma de guardar então? Por exemplo, eu acho que no Pedro Louco há mais literatura do que no Amor de Perdição, do Oliveira. No Pedro Louco, que é uma adaptação de um livro que eu não conheço, nunca li, portanto não vou dizer que é menor, mas eu nunca li, Lionel White Obsession. É um policial, mais ou menos um bocadinho a Hitchcock. O Godard também foi buscar um texto menos bom e depois trabalhou muito esse texto. Curiosamente, já agora, pequeno parênteses, o Godard, na adaptação que faz passou-nos muito e vendeu muito a ideia de que não tinha argumentos escritos e que o Pierre Rolfou foi feito de uma forma quase improvisada, em alguns casos. Não é verdade, o argumento estava todo escrito. Pelo contrário, o Casablanca, que é um filme clássico americano, não estava escrito, e foi escrito exatamente pelas confusões todas, cena a cena, algumas das cenas em cima mesmo das filmagens, o que mostra como o Casablanca é de 42, 43, o que mostra como nós podemos confundir às vezes os estatutos das coisas. Mas voltando ao Pierre Rolfou, eu nunca vi um filme que tivesse tanto Rambo lá dentro como o Pierre Rolfou. Acho que está cheio de Rambo. Tem uma citação, é verdade,
mas está cheio, todo o espírito do filme, não é por estarem lá os poemas dele, é porque tem uma citação, e a citação é o de Qual l'éternité, c'est la mer aller avec le soleil. Eu creio que é este último verso do Rimbaud. Verso esse, de resto, que o Rimbaud mudou. Esse é um poema que ele tinha dedicado, julgo eu, ao Verlaine, e quando a relação deles culmina, ele consegue roubar o Verlaine à mulher e vão juntos, muda o poema para Quoi l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil, que é uma mudança. No Godard é Allé, é a primeira versão que está no filme. Mas é um filme cheio de literatura desse ponto de vista, e mais, tem Paul Eluard, tem muita pintura, Goya, Velázquez e, sobretudo, uma coisa fabulosa, que há um pintor fantástico, Nicolas Staël, que se suicidou, e que foi roubar aquelas cores americanas que se encontram em Marrocos, os amarelos, os vermelhos, os azuis vivíssimos, uma coisa maravilhosa. E todas aquelas sequências finais, a sequência do Jean-Paul Belmondo com a pintar-se, a cara e tudo isso, são reproduções, são uma tentativa de reprodução das cores do style. Do meu ponto de vista, isso é que é a melhor forma do cinema se conseguir apoderar da literatura, não por agarrar nas obras em si, não por tentar replicá-las de uma forma, de uma fidelidade letra a letra, porque isso nunca vai existir, mas sim quando ele consegue replicar um espírito, uma intenção, uma transcendência, que é aquilo que encontramos no filme do ex-marido da Ana Karina, que se chama Pierre Le Fou. Para já é só isto, para animarmos a conversa, mas fica assim, está bem? Eu gostava de perguntar, enfim, depois abrindo a conversa a todos, mas queria desde já fazer duas perguntas, uma ao Manuel e outra ao João, por causa de dois aspectos. Nós não falámos sobre os textos, a não ser revendo-os, não falámos sobre eles depois de os terem enviado, mas há duas coisas que me intrigaram. Uma tem a ver, no caso do texto do Manuel Fonseca, tem a ver com... Eu lembro-me de ler há uns anos, na autobiografia, nas memórias, em vários livros do Eugênio Lisboa, ele fala da sua vivência em Lourenço Marques, e fala muito do cinema, evidentemente, e de toda aquela gente que gravitava também muito à volta também do Cine Clube e o Rui Knopf e tudo mais, e também da sorte que ele teve de a censura ser muito mais leniente e, portanto, de ele ter visto filmes, nomeadamente ele fala do Eisenstein, ter visto filmes que na metrópole as pessoas não tinham visto porque não podiam, não tinham estreado. E a minha pergunta para o Manuel era também um bocadinho retomando essa ideia do cânon, de certa forma, ser diferente por causa das circunstâncias, mas também mais do que isso, que eu acho que é o aspecto mais interessante do filme, que é do texto, que é a ideia de que ver um filme, não é, nós tendemos a falar sempre da experiência da sala, do escuro, e a experiência amniótica, essas coisas todas, mas também, como até há referências a cinemas ao ar livre, a ideia de que ver o filme também é ver o que está à volta do filme. E isso é uma coisa que eu acho que é muito forte no texto, e para nós não é muito imediato. Para nós não é muito imediato ver um filme, é ver o que está à volta do filme, porque em geral, pronto, estamos numa sala, hoje em dia no cinema comercial, à volta do filme há um centro comercial, portanto não é exatamente uma experiência inesquecível. E ao João, gostava de perguntar, por causa da questão do cinema literário e dos exemplos até que tu deste, uma das coisas que eu acho muito interessante no Maria do Mar, e que eu gostei muito logo do filme quando o vi, é que o filme, em alguns momentos, é muito literário, no sentido em que há um investimento muito grande nas palavras. Estou a pensar logo no princípio, enfim, muitos não terão visto o filme, mas também não é muito importante para os exemplos que eu vou dar. O filme começa logo com uma descrição altamente poética da rapariga, feita por um rapaz, estamos a vê-la e ele está a descrevê-la, e é um texto muito escrito, digamos assim, é um texto muito literário nesse sentido. Mas depois, ao mesmo tempo, há alguns momentos do filme
parece-me que a força das palavras é serem usadas ou de forma muito parca. Por exemplo, uma das personagens só tem verdadeiramente 2 falas, e uma delas bastante memorável, e não fala mais. Aliás, é uma personagem que fez um voto de silêncio, e portanto não fala. E há também uma personagem, cujo ator, aliás, está aqui presente, que só tem uma fala e um gesto. Não é? E o gesto depois é um equivalente visual a uma frase que nós já ouvimos. E, portanto, às vezes, a maneira como no filme está a importância das palavras não é aquela coisa romeriana de gente a conversar, mas é o uso muito cirúrgico de uma frase aqui, um gesto acolá que lembra uma frase que nós já ouvimos, etc. Gostava que falasse também um pouco sobre isso. Eu acho que não precisa do microfone, não precisa. Em relação à situação da censura em Angola, vamos lá ver. A minha vivência do cinema e aquilo que eu tentei relatar no artigo que escrevi é prévia à minha politização. Eu depois tive politização. A minha politização é feita um bocadinho em Angola, um bocadinho em Portugal, na Faculdade de Direito, antes do 25 de Abril, nos tempos do antigo MRPP, lutar, ousar, vencer, contra as hordas revisionistas dos Unidos Venceremos, não é? E, portanto, isso é feito antes do 25 de Abril. Depois vou para Angola e em Angola continua essa politização. Mas, antes disso, eu, na verdade, vi filmes com toda a inocência daquele, digamos, na forma desleixada da infância e da adolescência. Portanto, não, sei que na Universidade de Luanda, que eu não frequentei porque vim para Direito e Luanda não tinha Direito, e Letras também era pouco, portanto, só tinha Ciências, fundamentalmente Economia. Portanto, eu não frequentei, sei que, no entanto, na Universidade, sim, havia filmes políticos e havia um cinema, pelo menos, onde agora é a Assembleia da República Angolana, o antigo Cinema de Restauração, que tinha uma sala pequenina, um estúdio, como aqui havia estúdios no Monumental, e nessa sala, sim, foram os primeiros filmes, quando estava no liceu, no 6º e 7º ano, começo a ver filmes aí, saindo do meu âmbito. Eu sou um rapaz pobre, vivi nos Mocegues e naqueles bairros mais mexidos e mais vivos. Depois, assim, no 6º e 7º ano do liceu, começo a ver esses filmes. A ideia que eu tenho é que havia censura como cá, parecida, com ligeiras inflexões, mas não de uma forma completamente aberta. Não se podia ver Eisenstein, podia-se falar de Einstein, mas não de Eisenstein. Portanto, havia essa pequena variação. Não se podia falar. A experiência, portanto, é o que eu posso dizer sobre essa parte em particular. Todavia, eu lembro de ter visto o Pierre Roufou como miúdo, aos 15 anos, e vi num desses cinemas. Os meus cinemas, de facto, os cinemas eram, na maior parte dos casos, eram esplanadas. Em Angola, o clima é um clima tropical e por volta das 6, entre as 6 e as 6 e meia, é inapelável, cai o sol, acabou. E é noite, é rápido, o pôr do sol, é bonito, tudo isso, mas é rápido e é noite. O que quer dizer que se pode projetar cinema ao ar livre, com facilidade. É sempre noite, são 9 meses, 10 meses e pode estar à vontade, o clima é agradável, portanto, pode-se estar ao ar livre. Portanto, havia um cinema que é o mais bonito cinema do mundo, o Cinema de Miramar, do Pedro Borges, ali há um bocadinho sobre isso. O Cinema Miramar era um cinema num bairro chique das embaixadas agora, em Angola e tudo isso, e que é feito em cima de um rochedo, das barrocas de Luanda, sobre a Baía de Luanda, sobre o Porto e sobre os caminhos de ferro. Quando chegam os comboios, o meu pai trabalhava no Porto, era um pequeno funcionário do Porto de Luanda, e eu conhecia bem o Porto, mas conhecendo ou não conhecendo, quem está no cinema, o cinema está virado sobre aquela baía, sobre a ilha de Luanda, a baía, parecida um bocadinho uma mini Guanabara, digamos assim, e sobre o movimento, aquele movimento fantástico, e as luzes, poucas, não é como hoje, mas mesmo assim, para aquele tempo e para aquela época, eram luzes, as luzes dos barcos, as luzes dos guindastes, as luzes das locomotivas do caminho de ferro, portanto, tudo isso estava lá embaixo, a cerca de 500 metros em linha reta, mas lá embaixo e no fundo.
fazia parte do cenário, era impossível não ver. Portanto, ou seja, nós estamos virados para um ecrã e é impossível não ver porque é sobre isso que o ecrã está construído. E foi aí que eu vi o Pierre Rolfo. Sabia lá o que era o Pierre Rolfo. Vi como miúdo, vi o filme. Por exemplo, aí sim era possível ter esse. Não sei se em Portugal o Pierre Rolfo passou na mesma altura. A sociedade que explorava os cinemas angolanos era uma sociedade portuguesa, como é evidente. Ele levava os filmes de Portugal para Angola. Quando tinha problemas de censura aqui e lá, talvez conseguisse, num ou noutro caso, fazê-los passar. É o exemplo de um grande filme, de um filme que na altura foi posto como um filme popular a todo o público, não era um filme de ensaio, de cineclube, era um filme aberto, e foi assim que eu o vi nessa sala e com essa experiência. Eu acho que é uma experiência, para mim é única, não sei dizer muito mais coisas sobre isso, só dizer que não mata, ao contrário do que se possa pensar, aquela ideia de estarmos fechados na barriga da mãe no cinema, não morre por estarmos com o céu em cima, as estrelas e o que seja, e essa paisagem que eu vi. Não morre, antes pelo contrário, reforça. Há qualquer coisa ali de mais promíscuo, mas muito interessante e vivencialmente, para mim, foi uma coisa extraordinária. Portanto, é o que tentei relatar no meu texto. Desculpa, força. Não, acho que não vale a pena. Sim, é verdade que há esses momentos no Maria do Mar de silêncio, quer dizer, não há nenhum pensamento teórico por trás disso. Há vários fatores que levam a essas decisões. Uma delas tem a ver com o próprio ritmo do filme, ou seja, quando tens uma série de pessoas o tempo todo a falar, depois percebes que é bom ter personagens que não falam assim tanto, há momentos do filme em que as pessoas não estão caladas e que isso pode ajudar não só em termos narrativos, mas também na própria montagem, na questão do ritmo do filme. Por outro lado, tem uma relação óbvia com a vida, não é? Há muitos momentos que nós não estamos a falar, que estamos em silêncio. É o caso deste personagem que está a sofrer um desgosto amoroso profundo. E eu, que pronto, infelizmente já me aconteceu isso também, estava. Não só não me apetecia falar, como quando falava só me apetecia dizer uma frase. Pronto, e era uma frase que incluía palavrões e implicações contra o mundo e contra essa pessoa que me deixou destroçado. E então. Pronto, esse personagem foi criado para efeitos cómicos e também por uma razão prática, não muito poética, que foi na altura em que eu estava a escrever o guião para concorrer a um subsídio do ICA. Estava-se a aproximar o prazo, pronto, aquilo passa-se durante um fim de semana em que há vários personagens, há uma festa, etc. E eu percebi que queria ter mais personagens na história, mas também já não tinha tempo nem ideias para os pôr a dizer mais coisas, então pronto, vou pôr aqui um tipo que está sempre calado, pronto, e está lá só a fazer número, está lá a beber uns copos e arranja-se alguma coisa depois para ele fazer. E daí depois ter aparecido sempre calado, mas essa ideia da máscara. Mas com um bom figurino. Exato, para chamar a atenção. Ele está mascarado de gremlin. Pronto, e depois há um lado também um pouco cinéfilo que tem a ver um bocado com a outra filiação, não do cinema literário, mas do cinema mudo. E há outras cenas no filme em que eu tentei, não muito explicitamente, mostrar esse meu gosto. Uma delas é a cena em que o avô sai da gruta e faz em gestos aquilo que tinha sido dito antes em palavras. Outra cena é precisamente com o Gremlin, em que eles estão a ver uma festa do outro lado do vidro, em que estão em silêncio e que nós vemos aquela janela funciona como se fosse um ecrã de cinema, em que eles estão a ver o cinema, portanto, a relação entre aqueles personagens que estão dentro da sala, que eles não conseguem ouvir, mas que conseguem ver uma dança e uma série de deixas que eles estão a dar a uma rapariga que estão a tentar engatar. E, portanto, isso era um pouco essa experiência do cinema mudo que me interessava ali replicar e que, portanto, parte de um trabalho formal que eu, em geral, não gosto que se torne muito explícito, mas que
mas que estava lá. E daí também a figura do Gremlin, ou seja, sempre este lado um pouco da comédia muda, e daí é que vem um bocado estes personagens e também esses jogos de silêncio, para também não estarem sempre a falar, como eu agora consigo calar. Não sei se há alguma pergunta a algum dos presentes na mesa. Queres perguntar alguma coisa, Daniel? Bem, então não havendo perguntas, secretário, dou a sessão por encerrada. Agradeço imenso a vossa presença, terem vindo, agradeço muito as vossas palavras, gostei imenso de vos ouvir e muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.